E eu quero dizer a você uma coisa: você é livre ou é escravo? Algo que veio mexendo com a minha cabeça esses últimos meses. Quando nós começamos a ministrar para outras pessoas, ministrar para irmãos, para cristãos, aí nós, muitas vezes, bate assim um pino na cabeça daquele que é discipulador, daquele que é pastor. A gente pensa, gente, mas não é possível. As únicas explicações têm que estar na palavra. E eu penso no povo de Israel, penso naquele deserto, em que o povo estava naquela luta, foram livres, mas de um certo momento na caminhada, na trajetória, no processo de chegar a Canaã, muitos não chegaram. Aí eu pensei, gente, não é possível, o que aconteceu no processo? O que aconteceu na caminhada? O que aconteceu na jornada? E a turma gostava de sentir o gostinho, né? Oh, rapaz, como era gostosa aquelas cebolas, né? Lá do Egito. O chicote comia no lombo, mas a gente comia boa cebola. Então, eu separei até algumas frases aqui, né? Ser livre ou voltar para a escravidão? Todos nós não queremos ser escravos. Nós queremos ser livres. Então, para começar, eu quero dizer uma coisa para você: não existe uma liberdade absoluta. Não existe essa liberdade que se prega no sistema mundial, nem na mídia. Se prega uma liberdade tal que até mesmo que a genética nos coloque num corpo masculino ou num corpo feminino, nós temos a possibilidade de decidir se seremos macho ou fêmea, ou já não sei mais o que a gente pode decidir ser. Mas é difícil isso, porque isso vai mexendo com toda uma sociedade, com todo um pensamento, e nós, muitas vezes, também entramos nesse pensamento de tal liberdade, ou uma liberdade absoluta, que ultrapasse o espaço, ou o nosso próprio espaço, a nossa própria limitação humana. E eu fico pensando, que liberdade é essa que se prega no mundo? É uma filosofia que eu fico pensando, será que nós temos noção de que nós temos uma liberdade, mas é uma liberdade limitada? E eu pensei em duas palavras nisso: dominado ou guiado. A Bíblia fala que nós temos que ser guiados pelo Espírito, mas muitas vezes nós somos dominados pela carne. Isso acontece na nossa trajetória humana e cristã. A trajetória humana sem Cristo é uma escravidão, porque você não pode se livrar muitas vezes daquilo que te domina. E a trajetória cristã é um pouco diferente. Nós somos livres, mas somos guiados. Significa o seguinte: guiado não significa que você está sendo obrigado, ou está sobre um cabresto, ou está sobre um êxtase que, na verdade, ofusca, ou limita, ou bloqueia a sua vontade. Muita gente pensa, não, sou guiado pelo Espírito, aí ligo a antena e... Não é isso, não. Ser guiado pelo Espírito é ouvir a voz do Espírito Santo e decidir se eu a sigo ou não a sigo. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, e esse é o texto que eu vou dar início à mensagem. Se eu conseguir desenvolvê-la aqui na sequência que eu tracei, vai ser bom. Se não for, a gente deixa os textos que vão estar aí na tela, eu espero que vão colocar aí, não dá nem para ver o menino lá em cima, mas você anote, depois você continue a meditar na sua casa e colocar em prática na sua vida. Porque uma vida livre é uma vida que tem grande possibilidade de ser vitoriosa. Qual o cristão que não quer ser vitorioso? O que se mais prega é vitória
né? Se prega muito sobre vitória, você é um vencedor e tal, mas às vezes não dão os ingredientes para alcançar a vitória. Ah, você vai ser próspero, mas muitas vezes você não observa a formiga que trabalha mais do que a cigarra. Então a Bíblia dá umas dicas e a gente muitas vezes deixa de observar a palavra de Deus. Então, aqui no capítulo 4 de Gênesis, versículo 6 e 7, é muito conhecido esse texto, mas é um texto que nos faz pensar. É aquele desejo de Caim por matar Abel, por causa das ofertas, né, que foi oferecida por Abel, e Caim também ofereceu, mas Deus não aceitou, né? Podemos aí pensar tantas coisas, mas eu creio que uma das principais é a questão do sangue. Mas não vamos entrar nessa questão que não é tão importante. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? Na minha versão NAA, creio que está projetado aí. E por que essa cara fechada? É a mãe quando conhece o filho, né? Rapaz, esse menino aprontou alguma coisa, esse menino está tramando alguma coisa. Mas Deus é onisciente, conhecia o coração de Caim. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele, do pecado, será contra você, mas é necessário que você o domine. Não, com isso aqui, não precisava nem mais ler nada, fechar a Bíblia e ir embora, porque você já tem todos os ingredientes para uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa. Por que que nós lemos esse texto? Porque ele segue o tempo todo na Bíblia. Diante de você está a bênção e a maldição. Na Bíblia só tem dois caminhos: obediência ou desobediência. Não existe um meio termo, um pelar e outro acular. Não existe cochear entre obediência e desobediência. Não existe estar nem quente nem frio. Está morno a ponto de vomitar, é o que Deus fala. Nós não fomos chamados para estar nessa gangorra espiritual. Mas isso acontece com muitos cristãos. Por quê? Porque nós, muitas vezes, somos dominados pela carne, pelo desejo, pelo prazer, pela vontade. Então, Deus nos deu esta capacidade. Até porque não havia necessidade de deixar a sua palavra aqui na terra, se nós não tivéssemos que decidir por nada, né? Então, desde o começo, Deus sempre colocou diante do homem o poder da decisão e colocou os dois caminhos, obediência ou desobediência, não é? Então, isso é claro diante de nós. E isso quem vai fazer? Eu vou pedir a Deus que Deus me mostre a quem eu vou evangelizar. Amém. Deus te mostra uma pessoa. Agora, uma coisa é falar: Senhor, eu preciso que o Senhor me encha ou me leve a evangelizar. Não precisa, já está falando, ide e pregai. Então, você não precisa pedir um sentimento, né? Eu vou sentir um arrepio para eu pregar o evangelho. Não, você vai obedecer o que Deus falou, ide e pregai. Então não precisa sentir nada, não. Eu falo: não precisa não, é só fazer. Né? Tem gente que anda muito no espiritual, mas algumas coisas são racionais. Por quê? Entra na nossa mente. Até a fé vem por ouvir. Não é uma fé sem razão, é uma fé com razão. É uma fé de que você fala: eu ouço, isso faz morada no meu coração, o Espírito Santo também trabalha nesse processo e eu creio. Eu creio que, na palavra de Deus, de que eu sou um pecador,
porque o apóstolo Paulo fala isso. Se não fosse a lei, como é que eu teria conhecido o pecado? Como é que eu ia saber que matar é pecado? Claro que, né, Deus já colocou, antes de existir lei, né, Deus já colocou no nosso coração alguns princípios, né, morais, que nós, né, percebemos isso na própria Bíblia, que não, matar é pecado. Mas só que ela aumenta, digamos assim, a culpabilidade do pecado. Se não estivesse falando que era isso, de repente, mas não, agora falou que é pecado, Deus falou que é pecado. Então, digamos assim, agora tem uma sentença, né? Então, nós vamos caminhando pela terra, conhecemos Jesus, nos arrependemos, nos convertemos, conhecemos a palavra, mas às vezes somos dominados, escravizados por pecados que atrapalham a nossa vida frutífera de um cristão aqui na terra. Então, Pedro escreve uma carta, e na sua segunda carta, ele não está escrevendo, eu costumo dizer, não está escrevendo para o bar da esquina, para o mercadão de Madureira, não está escrevendo ali para a vila, né, ali o camelódromo, não está escrevendo para o supermercado, não está escrevendo para o clube, né, aqui tem alguns clubes, né, náutico, eu nem fiquei conhecendo, né? Ele mandou a carta para um clube, não mandou a carta para a Câmara de Vereadores, não mandou a carta lá para o concílio de Roma, nada disso não, lá os gregos, não mandou, ele mandou para a igreja. Ele escreve para a igreja, escreve para uma turma que está até espalhada, mas ele escreve. Então ele escreve para mim, escreve para você. E ele escreve assim em 2 Pedro, capítulo 2, 19 até o 22. Está falando sobre os falsos mestres. Gente, o que não está faltando hoje para a igreja de Jesus aqui na terra são falsos mestres, youtuber, blogueiro, professores de teologia que você nem sabe se conhece realmente o Deus da teologia, mas as pessoas estão ouvindo. Aí eles viraram gurus espirituais de uma igreja que muitas vezes estão sem pastor. E muitas vezes também não precisa mais de pastor, né? São os desigrejados. Tudo isso são ovelhas separadas do rebanho, prontas para serem devoradas pelos lobos. Mas você está aqui porque você quer aprender. E você quer aprender para amadurecer, para produzir, para pregar o Evangelho, para crescer na presença de Jesus. Então, o apóstolo Pedro escreve assim: prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam heredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Eu creio que esse é pior, assim, é melhor que não tivesse conhecido o Evangelho, do que depois de conhecer o Evangelho, você volta de novo às velhas práticas pecaminosas, desagradando a Deus. Esse estado é pior do que o primeiro, que você não conhecia. Você era ignorante. Você não conhecia a verdade, você não conhecia Jesus, você não conhecia o outro lado da humanidade, que é a liberdade, a libertação dos pecados e da morte. Aí ele fala, é como diz certo ditado popular, a porca lavada voltou a revolver na lama, e o cachorro foi comer o seu próprio vômito. É nojento? Mas é exatamente isso que a palavra de Deus fala na carta de Pedro. Então, como que nós vamos sair da escravidão? Pastor, vou fazer jejum. Amém. Extremamente importante. Vou jejuar nessa área da minha vida, porque eu quero ser livre. Deus nos chamou para liberdade.
Gálatas 5 diz isso. Diz assim: foi para a liberdade, Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz, foi para a liberdade que ele nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Paulo está escrevendo essa carta aos Gálatas porque eles queriam voltar às práticas da lei. Tipo assim, a graça não foi suficiente, era isso que eles ensinavam, né? Ou tentavam ensinar a eles. Aí Paulo fala, gente, calma aí, vocês vão de novo querer voltar a umas práticas que não tem mais como, já passaram, caducou da antiga aliança. Então, Paulo, vocês querem voltar a isso? Se escravizar nisso? Olha só, gente, isso aqui é algo extremamente interessante, porque é a lei que trouxe a clareza da graça. Porque a lei me aponta como pecador, aponta a solução de como pagar esse pecado, que é o derramamento de sangue, mas aponta aquele que vai pagar definitivamente. Aí, quando você lê Hebreus, você entende isso. Jesus morreu uma vez por todas. A supremacia do sacrifício de Cristo. Mas eles queriam voltar às velhas práticas de remissão de pecados. Talvez com animais, sei lá com o quê, mas estavam querendo introduzir isso, ensinamento na igreja. Falaram, vocês vão voltar a ser escravizados na religião. Olha que doideira. Paulo fala de liberdade, vocês agora são livres. Isso foi por um tempo, agora não é mais. Mas eles estavam tentando introduzir no coração deles isso. Não é bem assim não. Vamos voltar a circuncidar, vamos voltar a fazer... Apesar que a circuncisão é um processo saudável, né, tanto para o homem quanto para a mulher, mas não é mais com esse propósito, não. Essa aliança já passou. Agora nós temos uma nova aliança em Cristo. Mas ele chama de escravidão. Então, eu fiquei pensando, como é que pode, né, a própria religião escravizar a gente? Muita gente na igreja, gente, é doideira, mas quando a gente começa a conhecer povo que chega para a nossa igreja, de outras denominações, e eu falo, cara, que loucura, você era quase um escravo do legalismo, não é? É algo que você fala, não é possível, e parece que a salvação está vinculada a esse legalismo, e eu falo para as irmãs, olha, aqui não tem esse problema, mas nós temos que ter uma coisa chamada equilíbrio, mas isso daí não salva. Né? A maneira de se vestir, a maneira de andar, isso aí não salva ninguém. Isso daí é legalismo. E você pode ser escravo disso e viver uma vida completamente pecaminosa. Eu falo que hoje nós vivemos um advento, né? É ruim de estar gravando, mas são experiências da nossa vida. Não sei se eu já comentei aqui. E eu convivi muito tempo com um presbítero que tinha 2 mulheres. 01 e 02, 2 casas. E eu penso, gente, como é que pode? E a responsabilidade que era, porque ele era tesoureiro também da igreja. Eu assinava o cheque junto com ele, porque eu era o segundo tesoureiro. Fui presidente de patrimônio, ele era meu tesoureiro. Aqui não tem, né, essa função. Mas eu falo, gente, o camarada é escravo do adultério. E tem a Bíblia. É livre, mas que liberdade é essa? Então, quando nós somos livres, eu posso dizer não. E eu falo que muitas coisas nos escravizam, né? Talvez você pense assim, não é assim não, pastor. Mas tem cristão que é viciado em pornografia. Tem cristão que é viciado no jogo. Tem cristão que é viciado, sei lá, qualquer coisa que te escraviza, ou melhor, qualquer coisa que te domina, te escraviza. Aí você depois quer as bênçãos de Deus, quer a comunhão com Deus, quer o melhor de Deus nessa terra, eu quero comer o melhor. Só a sua decisão por Deus ou por aquilo que você ama
E nós não podemos reclamar de nada. Por que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios desejos. Então, nós temos que entender que muitas vezes e muitas coisas podem nos escravizar. Aí a minha falecida sogra falava, pastor Abraão, não, o dinheiro é a raiz dos males. Eu falei, não, minha sogra, o texto não é esse, mas é o amor. O amor ao dinheiro é a raiz dos males. Então, amar ao dinheiro é terrível. Aí eu falo assim, irmãos, não é pecado trabalhar e ter. Pecado é ser dominado por qualquer coisa. Nada pode nos dominar. Eu sou livre. Você foi chamado para a liberdade. Mas a liberdade tirou você do império das trevas, onde você era dominado, e te traz para o reino, onde você é livre, mas existe um rei, um soberano, um senhor, e ao mesmo tempo também é seu pai. Exemplo, na sua casa, você tem um pai, talvez outros não tiveram essa oportunidade, mas na minha casa eu tinha um pai, mas tinha regra. Não, meu pai celestial é gente boa demais, é um pai amoroso, é um pai que deixa eu fazer tudo. É assim, meu pai dava uns cascudão, tinha chibata, né? Tinha vara que comia no lombo. Por quê? Porque o pai corrige o filho que ama. Se corrige é porque tem regra. Concorda? Ninguém corrige quando não tem regra. Deus corrige os filhos que ama. Por que corrige? Porque Deus traçou para nós um caminho. De quê? De vitória. E nós temos o quê? Um alvo. É assim que o apóstolo Paulo define. Prossigo para o alvo. Paulo fala que eu esmurro meu corpo, porque ensinando a outros, que é o meu caso aqui hoje, não seja eu o quê? Desqualificado. Então, até eu corro risco. Como o próprio apóstolo Paulo corria risco. Ele esmurrava o corpo por quê? Porque ele era livre. Eu falo, eu não vou fazer isso, porque isso não agrada a Deus. Alguém pensa, não, o apóstolo Paulo devia andar quase... Ele nem andava, devia flutuar, né? Não, andava, pisava no chão, sujava o pé, bebia água, comia o que tinha que comer na época, mas ele não desanimou e nem largou de lado o seu alvo. Um exemplo de uma carta ou de um livro muito interessante, que é o livro de Daniel. Caramba, Daniel foi um camarada que teve, né, umas visões e tal, mas ele decidiu, né, não se contaminar. Claro, podia ter oferendas, podia ter sacrifício lá e tal, mas só que ele tinha uma regra alimentar, né, do povo de Israel. Ele falou, não, tudo que saiu eu não posso comer, não. Aí ele foi obediente. Na obediência dele, ele foi o quê? Abençoado. Não existe, irmão, você querer ser abençoado na desobediência. Não existe você querer ser abençoado se você faz coisas que não agradam a Deus. Uma coisa é nós errarmos por não conhecermos. A outra coisa é nós errarmos conhecendo. Vamos ler mais um pouco, para a gente terminar. Senão a garganta vai falhar. Romanos capítulo 6. Que a garganta está um pouquinho ruim, né? Vou até tomar um gole aqui, né? Romanos capítulo 6. Esse aqui você tem que ler, ele todinho na sua casa, além dos outros aqui. Capítulo 6, eu não vou ler ele todo, senão... Mas vamos ler alguns versículos, né? É melhor. Abriram, livres do pecado pela graça. Primeiro você tem que entender, poxa, eu sou livre pela graça, mas o que é isso? A graça é a justiça de Deus executada em Jesus, que morreu porque tu que ia morrer lá, ué. Certo? Alguém pagou a sua conta.
de graça você recebeu, mas a conta ficou cara, né? A conta é cara, para você é de graça, para Jesus foi muito caro, ao ponto dele falar, Senhor, Pai, se possível for, dá para passar aí, né? Dá para botar um reborn na cruz, né? Hoje em dia podia botar um reborn na cruz. Esse dia eu vi lá a reportagem, pastor Abraão, a mulher viajando 2.000 quilômetros com o marido reborn. É o melhor marido do mundo, né? Cara, é o melhor marido do mundo, porque não fala nada, não reclama. Aí estava aquele bonecão lá atrás da moto, eu falei, gente, que loucura. Então já tem bebê reborn, mulher reborn, tudo reborn, né? Mas não houve essa possibilidade. Deus podia mandar, né? O homem é tão criativo, para que eu vou levar meu filho para a cruz? Para que eu vou me fazer carne? Para que eu vou pagar essa conta? Se eu fosse Deus, todos vocês iam estar mortos. Viu? Então, vocês falam assim, Senhor, muito obrigado que o Senhor não deixou essa conta para o pastor Agostinho pagar, né? Porque eu não ia pagar. Estou falando sério. Vocês estão... Tu ia pagar? Tu pagava, Denise? Duvido, né? Se eu falar assim, alguém tem um filho, quem tem um filho aí, de 30 anos? Eu já tenho. Tem neto, olha, neto, nossa. Né? Não, mas estou falando filho de 30 anos. Eu tenho um filho, já nem sei mais a idade, 91, já tem mais, né? 33, 34. Meu filho já está com... Cara, fala assim, Agostinho, vamos pegar seu filho aí, sapecar na cruz. Eu falei, tá maluco, rapaz? Mas o que eu posso fazer? Se quiser, você mata todo mundo, né? Então mata todo mundo, deixa meu filho vivo. Não é assim? Qualquer mãe faz isso, qualquer pai faz isso. A conta foi cara, gente. A gente gosta para caramba essa palavra, de graça, recebeste, de graça dai, né? Eu fico assustado quando Deus fala com Paulo, tu vai pagar uma conta, cara, né? Tu me perseguiu, mas tu vai ver como que é sofrer pelo meu nome. Eu falei, nossa, se Deus falasse comigo, eu falei, Senhor, não dá para passar a conta para outro, não. Mas, assim, quando Paulo fala que ele sente devedor de grego, né, de pregar o evangelho, esse é o sentimento que nós temos que ter, que a conta foi paga. Mas vamos lá, que diremos então? Paulo pergunta, o que é que você responde? Pode deixar que ele responde. Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ele está fazendo essa pergunta. Como nós vamos viver no pecado? Aí, deixa eu ler uns versículos, senão vai dar problema. Aqui no versículo 6, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, versículo 6, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Olha, o que ele está dizendo é o seguinte, você foi crucificado, mas, irmão, nós não saímos desse corpo. Você sente vontade de beber água, de comer, né? Os casados de ter relação sexual lícita, né? Vou falar em lícita, aí já é pecado, né? Mas de ter relação, isso não é pecado, certo? Não é pecado. Agora, ele fala sobre escravos do pecado. Então, existe algo diferente. Eu estava explicando isso para os alunos lá da escola dominical. Eu falei, gente, presta atenção. Uma coisa é ser dominado, a outra coisa é você pecar. Né? Eu peco. Alguém aqui não peca? Se levantar a mão já pecou, porque a Bíblia falou isso. Falou. Se você fala que não peca, já é mentiroso. Então, se você levanta a mão, você acabou de pecar. Porque é isso que a palavra fala. Se alguém fala que não tem pecado, é mentiroso. Então, se você levanta a mão e fala, você é mentiroso. Não sou eu, mas a Bíblia está falando. Então, você acabou de pecar. Então, mesmo que você não tivesse, se levantou a mão, pecou. Mas vamos lá. O que é em pecado? E o que é pecar? Gente, pecar acontece. Um pensamento, né?
O cara está dirigindo, o cara fecha, fala, nossa, gente, a gente peca. Mas não deixa o sol, né? Rapaz, vai anoitecer, vou levar esse pecado para amanhã eu resolvo esse negócio. Não, no dia da ceia, o cara pega uma sacolinha, enche de pecado no dia da ceia, a hora que eu tomar a ceia, vou ser purificado. Gente, ceia não tem nada disso. Não é místico. Se você acha que aquele pão está te purificando, ou aquele vinho está te purificando, esquece isso, tira isso da sua cabeça. Não é místico, é símbolo. Símbolo de um sacrifício que pagou a tua conta e que você pode apresentar essa conta para Deus. Você apresenta para... Toda vez que você pede perdão, o que você apresenta para Deus? O sangue de Jesus. Né? Senhor, me perdoa. Aí Deus fala, e aí? Aí Jesus, paguei a conta. Então está perdoado. Né? Não é você que paga a conta não, tá? Continua Jesus pagando a conta. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que você já cometeu, eu imagino que você já pediu perdão. O que você ainda vai cometer, que você não sabe, também a conta está paga. E o que você cometeu hoje, pensou que não ia cometer hoje, você pode cometer hoje. Mas aí também pagou a conta. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas uma vida de pecado, aquele pecado, como eu dei o exemplo do adultério, amigão, você tem que largar 0,2. Você tem que dar um chute. Pastor, pô, mas é tão bacaninha lá, tão gostosinho, mas é pecado. Quer dizer, alimentar o pecado e não se livrar dele, você virou o quê? Escravo. Você está sendo vencido pelo pecado. Se você está sendo vencido, você é escravo. Isso é que Paulo está falando. Todos nós fomos livres. Nenhum de nós precisa ser escravo de pecado. Pastor, mas o pecado é gostoso. Eu falei, claro, se fosse ruim, ninguém pecava, né? Não é verdade? O pecado satisfaz a nossa carne. O pecado, às vezes, satisfaz a nossa alma. Mas quem que você valoriza mais? A Jesus ou ao pecado? Isso Pedro e Paulo estão escrevendo para a igreja. Então, onde estamos nos textos? Para que o corpo do pecado seja destruído, que sejamos não mais escravos do pecado. Vamos continuar, mais um versículo. Dá tempo. 12, né? 12, versículo 12. É tanto versículo. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Então, é algo muito interessante que acontece na nossa vida. Ele nos domina, e você tem que ter a autoridade que recebeu de Jesus para você também dominar o seu corpo. Quem tem que dominar o seu corpo? As suas vontades, os seus desejos, é você. Não sou eu, não é o presbítero, não é o diácono, é você. Não passe essa responsabilidade para outra. A gente estava no carro e eu sabia, né, que o rapaz era dominado pelas drogas. Conhece o Evangelho. Aí a gente conversando, mas e aí, quando a pessoa não quer? Aí o que eu vou fazer? Não, porque é mais forte, não. Quando a pessoa não quer, não tem jeito. Porque oferece, aí você cai, aí você fala, hoje eu não vou. Aí você vai, você decidiu, caiu de novo. Eu falei, gente, mas quando não quer? Eu falei, quando não quer, não tem como. É uma decisão, irmãos. Deus nos deu essa capacidade. Diante de vocês está a bênção e está a maldição, vocês escolhem.
Então ele fala de quê? Do reinar, do dominar. Nós não fomos chamados, mas para estar sobre este domínio. Vocês estão me entendendo? Você não precisa ser dominado. Não é assim que você faz com os demônios? Sai em nome de Jesus. Quem te deu essa autoridade? Você está sob a autoridade. Hoje eu tive que ir na escola dominical, né? O Renan está dando aula e falou assim, não, o cara chegou lá e falou assim, sai no nome de fulano de tal, que era o dele. Aí o diabo falou, não estou entendendo nada. Né? Ninguém expulsa demônio no seu nome. Eu te expulso em nome do pastor Agostinho. Aí eu falei assim, mas pastor Agostinho, que autoridade ele tem? Mas eu te expulso em nome de Jesus, sobre o qual estou investido de quê? De autoridade. Então, eu até falei, irmãos, essa autoridade foi dada para a igreja. Foi dada para você, foi dada para mim. Não, é só pastor que expulsa demônio? Negativo. Agora, como está a sua vida? Dominada pelo pecado? Aí, não tem como, né? Fica um pouco difícil. Aí ele contou outra lá, que quando o pastor foi expulsar, aí o demônio começou a falar dos pecados do pastor, o pastor botou a mão na boca e não fala nada. Não. Aí eu falo, por quê? Por quê? Aí eu falo, pastor, mas todos nós somos pecadores. Eu falei, eu sei, mas você está dominado? O pecado está reinando na sua vida? Satanás falou, tem uma listinha para te falar aí, calma aí, ó. Aquele dia é assim. Então, isso mostra o quê? Que eu não tenho autoridade. Porque quem tem que me dominar, na verdade, não é me dominar, mas é me guiar pelo Espírito. Eu estava vindo de São Paulo, aí eu falei, Miriam, olha aí se eu estou certo. Já dirigiram em São Paulo? É maravilhoso, né? Uma experiência maravilhosa. É parecido com o Rio de Janeiro. Aí o GPS estava me guiando. Mas não significa que eu preciso obedecê-lo o tempo todo. Não é assim? Quem já usou GPS, até no celular, e onde que é essa rua? Você bota lá, para ir a pé, você vai a pé. Aí você fala, não, quando eu conheço a cidade, deixa eu botar aqui para fazer teste, né? Porque depois que você estiver na estrada, fica difícil tentar aprender. Aí eu botava aqui na cidade, vou botar para ir para Vila Muri. Aí eu falei, eu não vou por aí não estou desburacado, eu vou por aqui. Quer dizer, ele está me guiando, mas não está me dominando. E é assim que o Espírito Santo funciona. Ele nos guia, mas não nos domina. Então, você está indo aqui, ele fala, é para lá que você tem que ir. Vou nada, eu vou por aqui. É por isso que o crente, de vez em quando, escorrega na casca de banana, né? Dá uma cabeçada na parede, tropeça numa pedra, não é assim? Mas não é para nós ficarmos prostrados. Por isso que a Bíblia fala que é melhor ser dois do que um. Porque se um cai, o outro ajuda a levantar, porque é sinal que cai, né? Mas você é guiado. Guiado não é dominado. Você tem que aprender isso. Abra a sua Bíblia. Deixa eu acabar Romanos aqui, que vai ficar mais interessante, né? Então, deixa eu terminar Romanos. É do 16 ao 18, do capítulo 6. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração à forma de doutrina que foram entregues. Doutrina, ensino. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Certo? Então, isso é muito importante. Versículo 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação. E o fim deste caso é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente só grava esse daí que é o mais bonito, né? Mas nós somos libertados, fomos livres, fomos transportados, arrancados do império das trevas.
Quer ver um exemplo? Israel, que não é de Israel ainda, era um povo, né? Uma família que foi lá para o Egito, aproximadamente umas 70 pessoas. Eles de lá cresceram muito, mas depois se tornaram o quê? Escravos. Moisés vem, ele é tipo Jesus, liberta esse povo, vai para o deserto. Deserto não tem rua, não tem nenhuma sinalização, não tem guia turístico, né? E uma vez o colega meu foi para um lugar desse e se aventurou a botar no GPS, falou, vou pagar nada do guia, vou alugar um carro 4x4, vou entrar no deserto. Ele falou, Agostinho, o que eu arrumei? Aquele GPS falhou, cara, você olha assim e você fala, para onde eu vou? Aí eu vi aqui no Chile, né? Do Chile para a Argentina, não sei, acho que era Atacama. Aí ele foi para lá, aí tinha roda de carro para lá, roda de carro para cá. Ele falou, para onde eu vou, meu Deus? E agora? Ele com a namorada, eu falei assim, rapaz, que doideira, você é muito doido. Mas eu tinha um guia ali. Então, o deserto é um lugar que não tem sinalização, pode até roda de carro, mas você pode se perder. Então, o que acontece? O carro atolou. E o deserto é o seguinte, amigão, à noite é frio para mais de metro. Você vai ligar o carro, deixar o combustível acabar e quem sabe, né, no dia seguinte você está vivo lá, não está congelado. Graças a Deus apareceu um carro lá que conhecia o caminho, guiou ele. Então, quando esse povo foi para lá, foi como? Para o deserto. Eu imagino que aquela turma toda, né, quase 2 milhões de pessoas, né, que era 600 mil, era só cabeça de homem, tinha criança, tinha um monte de bicho, tinha peso para carregar, porque o tabernáculo foi feito no deserto, então levaram coisa pesada. Aí eu falo assim, gente, e quem guia? Quem guiava eles? O próprio Deus. Irmãos, no deserto, se a gente tentar se guiar, a gente se perde. Se você acha que você no mundão, você sabe o que tem que fazer, você não vai saber. Um mundo já no maligno, nós vamos ser engolidos por esse mundo. Nós temos que ser guiados. E quem guiava eles? Uma coluna de nuvem à noite, de dia, e uma coluna também de nuvem, mas era fogo, de noite. Então, se você não for guiado pelo Espírito, você vai sucumbir nessa terra. Por mais teólogo que você seja, porque eu já conheço alguns que se desviaram, falei, gente, o que levou o coração de um homem, de um teólogo que estuda a Bíblia, se desviar da palavra? Se desviar mesmo, tendo a palavra. Eu falei, gente, será que fizeram igual aos Gálatas? Será que ele fez igual aos Gálatas? Não, eu estou confiando mais na lei do que na graça. Mas, então, mostra o quê? Que nós podemos errar tanto na religião quanto no mundão. Não é verdade? Então, para terminar Romanos, porque a hora está se esgotando, Gálatas capítulo 5. E depois eu vou ler o texto mais lindo da Bíblia. Um dos mais lindos, né? Eu gosto muito de João 3,16, que é famosíssimo, né? Ali engloba todo mundo. Mas abra Gálatas capítulo 5. E você vai levar para casa esses textos todos aí, se você trouxe a caneta. Depois eu coloco mais alguns aqui. Depois o... Capítulo 5, versículo 1. Não, errei. É 5,18. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então, o conselho do apóstolo, né, que está falando o seguinte, para uma turma dos Gálatas, aquela turma que estava tentando, a turma, rapaz, não é isso aí não, vamos para a lei, vamos voltar para a lei. E ele começa a mostrar que existe algo muito mais elevado do que isso, e ele começa a explicar, a ensinar a eles uma outra rota, né? Porque eles queriam voltar para as práticas da lei. Aí dá o exemplo lá de Sara e Agar, você vai ver aqui, exemplo de Abraão e tal, e por aí vai. Sara e Agar, no capítulo 4, falando sobre a lei e a graça, ele chega aqui, gente, nós fomos livres,
inclusive das obrigações da lei. O que ficou para nós? Né? Ficou duas coisas para nós fazermos, né? Que é o batismo, que é um símbolo, e a ceia, que é um símbolo. Nós somos libertos. Então, o que nós temos que fazer? Imitar Jesus, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, é o que Paulo orienta. Então, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito. Vocês não estão debaixo da lei. Olha só, a própria lei, a própria letra, ela acaba escravizando. Por quê? Porque eu anulo a graça. Está me entendendo? Muitas vezes nós temos cristãos legalistas que pensam que pela sua boa prática vão ser salvos, e não é isso. Nós somos salvos pela graça. E para encerrar, o nosso amado Jesus escreve o seguinte, isso aqui são as ferramentas para vocês colocarem em prática. Quantos de nós precisamos de libertação? Não fui chamado para ser escravo. João capítulo 8, a partir do versículo 31. A verdade que liberta. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é a verdade aqui? É o próprio Cristo. É o próprio Jesus. É Ele que liberta. Nós ouvimos a palavra. Nós ouvimos a letra. Mas o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, através dessa palavra que entra no nosso coração. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo, que precisamos dele. Então, é ele que nos liberta. Eles responderam: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O pecado escraviza. O pecado humilha. E o pecado mata. Né? Dependendo do pecado, você pode morrer antes do tempo. Alguém fala: poxa, será que tem como o cara antecipar a morte dele? Eu falo: ué. É só ser escravo de um pecado como um vício. Estava conversando com quem falou assim: eu conhecia e tal, uma turma que era da pesada e tal, mas rapaz, só tem um lá vivo. Eu falei: claro, o pecado escraviza e o escravo tem vida curta. Não é verdade? Todo escravo tem vida curta. Por quê? Porque sofre muito. Não tem quem cuide dele. Pega a doença. É levado ao extremo o seu corpo. Então, a tendência de um escravo é morrer antes do tempo. Então, você pode ver que o mundo do crime leva as vidas numa idade bem, assim, jovem, né? E, às vezes, até numa idade infantil. Por quê? Porque a escravidão antecipa a morte. Onde que eu estava? O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Né? O escravo, ele vai cuidar da casa, mas ele não mora na casa. Né? Mas, para terminar, eu quero dizer para você uma coisa. Você é escravo ou é livre? Aqui todos nós fomos livres. Todos que creem que Jesus é o Salvador da sua vida, você foi livre, foi liberto. Não tem nada que possa te prender. Mas nós decidimos isso.
Alguém fala assim, pastor, mas as pessoas podem muitas vezes conhecer, ó, a Bíblia fala que a porca lavada pode voltar a revolver na lama. E o cachorro que vomitou pode voltar ao seu vômito. Significa que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós... Eu tinha uma musiquinha muito gostosa que eu cantava. Cuidado o mãozinho que toca, cuidado o pezinho onde pisa, cuidado o olhinho que vê. Eu não sei se tem mais algum cuidado, né? Cuidado o mãozinho que está... Mas era uma música infantil. Mas é uma verdadeira mensagem. O que você está tocando? O que você está vendo? O que você está experimentando? Por onde você está andando? Nós somos livres. Nós não somos dominados pelo Espírito Santo, que entramos numa êxtase e começamos a caminhar nessa terra. De nós não é arrancada a decisão, a vontade, os pensamentos. Isso é muito importante. Não sei quem perguntou uma vez para mim se eu era batizado com o Espírito Santo. Eu falei, por quê? Não, porque tem que falar em língua. Eu falei, não, isso não está escrito. Você está explicando uma palavra. Eu fui, meu irmão. Porque eu sou guiado pelo Espírito. Porque eu tenho a palavra de Deus. Só que o Espírito não arroma meu coração. Nem amarra as minhas mãos. Nem amarra os meus pés. Nem fecha os meus olhos. Nem tapa a minha boca. Porque Ele me deu liberdade. E sabe o que Deus quer de nós? Uma demonstração de amor. Jesus fala, vem, segue-me. O jovem rico seguiu Ele. O jovem rico vendeu tudo que tinha, porque o seu coração e o seu amor estavam naquelas coisas materiais, o seu dinheiro. E ele falou, não vou te seguir. Eu amo mais esse dinheiro. Eu prefiro ser escravo dele do que te seguir. Mas outros discípulos que se tornaram apóstolos, largaram tudo e seguiram a Jesus. O que foi isso? Decisão. E nós, como os cristãos, temos essa liberdade de ouvir a voz de Deus através da sua palavra e falar, não, isso eu não vou fazer. E você é tentado a fazer coisas erradas em tudo que é lugar. No banheiro da sua casa, no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vida secular. Mas eu não consigo fazer essa diferença entre cristão na vida secular ou na vida religiosa. Senhor, ou nós chegamos para um pastor, ora pela minha vida espiritual. Eu falei, e as outras vidas, pode deixar de lado? Né? Tem isso? Vou fracionar a sua vida, vou cortar. A sua vida espiritual, camarada, está quase indo para o céu. Não, mas a minha vida secular, pastor, está um pouquinho complicado, entendeu? Arrumei uns causos aí. Não existe isso. Deus, quando nos salva por completo. Só que Ele nos deixa na terra. Porque nós precisamos cumprir uma missão aqui. Quando Ele me chamou para uma missão. E eu fui privilegiado, como você também é, de poder fazer a vontade de Deus. Quando eu falo assim, né, sobre adoração, eu falo assim, gente, a vida de um cristão tem que ser uma vida de adoração, porque o incenso tem que ser queimado todo dia. Eu me tornei um templo de adoração, mas isso acontece de uma maneira muito forte na coletividade, porque o Espírito Santo gosta de agir na coletividade. Você vai perceber isso. Derramarei sobre vós. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Ele gosta de gente. Ele gosta de reunião. Porque Ele gosta de família. Então esse é o Deus que nos chamou. Mas chamou para sermos santos. Sede santo porque eu sou santo. Separado. Nada pode me prender, nada pode me dominar. Mas eu preciso entender que ser guiado pelo Espírito é ouvir uma voz muito suave. Isso aí não me agrada.
mas se você quiser fazer, eu vou ficar triste, porque a Bíblia fala que o espírito se entristece. Eu falei, olha, isso não é bom, você vai me entristecer, mas eu estou aqui para te ouvir, porque se você confessar o seu pecado, perdoado você vai ser. Amém? Então vamos ficar de pé. O que tem te atrapalhado de ter uma vida abundante, uma vida plena na presença de Jesus? Você ainda tem alguma coisa que te escraviza, que te domina? Então é hora de você colocar diante de Deus hoje e sair daqui e falar assim: Senhor, eu quero fazer um voto contigo. Não quero mais ser dominado por esse pecado. Não quero ser mais escravo desse pecado. Quero ser guiado pelo Teu Espírito. Quero ouvir a Tua voz no caminhar da minha vida. E em qualquer lugar, eu não quero ser só espiritual na igreja. Eu quero ser espiritual aonde eu colocar a planta do meu pé. Porque eu quero que este lugar que eu colocar a planta, o Senhor me dê por herança, que vidas sejam salvas, transformadas pelo poder da Tua palavra. Amém? Então coloque a mão no seu coração agora. Pai, Tu és o nosso Pai Celestial. Aqui está a Tua igreja, que é o Teu corpo representado na terra. É a representação. Tu deixastes, ó Deus, neste lugar, como a Tua igreja, que é a Tua família. Aqui estão os Teus filhos, filhos que o Senhor libertou, arrancou do império das trevas, transportou para o reino do Teu Filho, para serem filhos frutíferos, libertos, cheios do Teu Espírito, para pregar a Tua palavra, para pregar libertação aos cativos, quebrar as cadeias, quebrar as correntes, desamarrar os cativos. Senhor, enche-os do Teu Espírito, que sejam guiados pelo Senhor, guiados pelo Teu Espírito, para que haja crescimento da Tua obra aqui na terra. É o que nós te pedimos agora sobre o Teu povo. Traz na consciência aquilo que tem amarrado, que tem atrapalhado, que tem interferido, que tem bloqueado o crescimento, para que sejam, ó Deus, instrumentos Teus aqui na terra. Essa palavra fique gravada no nosso coração, que possamos colocar em prática e apresentar, ó Deus, confessando os nossos pecados. E não queremos ser dominados por eles, mas guiados pelo Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Pecado de pornografia, pecado de jogo, pecado da mentira, pecado da lascívia, oh Deus, pecado da cobiça, pecado da inveja, pecado do orgulho, pecado que atrapalha, ó Deus, a comunhão contigo, interfere, ó Deus, a nossa comunhão, de ouvir a Tua voz, ouvir o Teu Espírito, ó Deus, que a Tua palavra penetre no mais profundo do nosso coração, porque nós não queremos pecar contra o Senhor. Usa-nos, ó Deus, com poder. Queremos ser parecidos com o Teu Filho, para que em tudo que fizermos aqui na terra, suba como aroma suave de adoração e de louvor ao Senhor. É o que nós te pedimos esta noite. Nos humilhamos na Tua presença, nos rendemos aos Teus pés. Lava-nos, ó Deus, com o Teu sangue. É o que nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus.